Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vivi, faço parte do movimento Caravana da Educação e estou aqui hoje mais uma vez no canal do professor Toninho para a gente conversar um pouco em relação aos conteúdos do concurso de Itaquaquecetuba. Gente, dia 11, faltam 12 dias para a prova de vocês. Contem aí para mim, como é que vocês estão nessa reta final? Estão assistindo o vídeo mais de uma vez? Estão revendo os slides, estão fazendo mapas textuais, estão tentando fazer a parte dissertativa, gente? Não fujam dela, porque ela vale muito, tem bastante importância na prova de vocês, tá bom? Estou aqui completamente à disposição, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no canal do aulão do professor Toninho do WhatsApp, como no grupo de WhatsApp, o que vocês precisarem, aproveitem para tirar dúvidas agora, para errarem agora e arrasarem no dia da prova, tá bom? Quem faz o aulão do professor Toninho, passa, gente. Bora? Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Bom, o tema da aula que a gente vai estudar hoje é sobre o Vygotsky e a gente vai discutir alguns conceitos fundamentais do autor. A primeira coisa que a gente precisa saber é que ele está tanto, você vai relembrar quando fez o magistério, de quando você fez a pedagogia ou qualquer outro curso de licenciatura, ele é leitura obrigatória. Vamos lá. Gente, então aqui a gente está começando com um destaque de uma fala dele que vai permear o conteúdo da aula de hoje para a gente discutir a questão do pensamento e linguagem, né? Então aqui o texto fala o seguinte: o melhor método é aquele em que as crianças não aprendem a ler e a escrever, mas sim descubram essa habilidade durante a situação do brinquedo. Para isso, é necessário que as letras se tornem elementos da vida das crianças, da mesma maneira como, por exemplo, a fala. Da mesma forma com que as crianças aprendem a falar, elas podem muito bem aprender a ler e a escrever. Bom, então, quando ele coloca aqui sobre a questão do brinquedo e da brincadeira, a gente vai discutir esse conceito primeiro aqui. Se tiverem dúvidas, vão colocando nos comentários. Se vocês lembrarem também de alguma situação, eu vi que várias professoras aqui trabalham em SEI, então lá na creche, ou você que é mãe, vai pensando se alguns elementos, alguns exemplos fazem parte aí da sua rotina no dia a dia, tá? Então ele fala o seguinte: no faz de conta, os objetos substituem outros e se tornam signos, independente da semelhança entre os objetos. A brincadeira transcende o brinquedo, criando novas relações e significados. A ação da criança no brincar ensina a agir com base no significado e não na percepção imediata dos objetos. Poxa, Vivi, mas que coisa complicada. Não entendi necas de pitibiribas. Então vamos lá pensar um pouquinho. Gente, quando a gente está pensando na percepção imediata no objeto, vou dar um exemplo para vocês, sei lá, para quem é um pouquinho mais velho e gostava lá das músicas do Roberto Carlos. Quando ele fazia uma letra escrita os botões da blusa que você usava, você não precisa ver o botão, mas você imagina a percepção imediata daquele objeto. Você vai pensar em botão de camisa e ponto. Quando você começa a ter um gosto, você é adulto, um gosto diferente, ou que você gosta de poesia, ou de letras de músicas que brinquem mais com as palavras, que tenham um rebuscamento diferente, por exemplo, a música Cálice do Chico Buarque. Ela vai falar uma palavra que o som te remete a outra, que você tem um conteúdo histórico para saber a que período está falando e o assunto, certo? Quando você está pensando na criança, você está pensando numa complexidade diferente, em que, de determinado momento, aquilo que chama árvore, quando você faz isso vou fazer isso com a câmera. Você vai fazer isso com as. Gente, aqui, ó. Isso com a sua mão.
E ele vai falar assim: isso é árvore. Então, quando você está cantando uma música infantil e que de repente ele está fazendo, sei lá, o tom é o gato, o Jerry é o rato, você vai pensar e ele vai imaginar e ter condições com o tempo de, a partir das representações, a partir da mediação, fazer uma abstração e começar a substituir o objeto. E aí começa a representar esse objeto a partir de signo. Esse signo é um desenho, depois passa a ser letra. Então, quando você vai pensando que a brincadeira ela tem muito a ver com o processo de desenvolvimento da linguagem, ela é tanto para a gente que é adulto, quanto para a criança, mas mostra o processo de construção das suas complexidades, tá bom? Bom, o papel do gesto e do desenho na escrita, já até antecipei para vocês. Então, ele fala assim, que a relação entre a representação pelo gesto e pelo desenho, observada, por exemplo, em crianças de 5 anos, ela representa simbolicamente. Então, a brincadeira e o desenho são essenciais para você adquirir a própria escrita. Então, quando a gente vê método apostilado de um bebê de 2 anos, sei lá, a escola chama Colégio ABC, e a gente fica extremamente preocupado com o processo de antecipação, de alfabetização, que muitas vezes a gente queima etapas e que a gente não pode deixar de ser um processo simplesmente de decodificação, mas de um processo de construção. E essa construção, ela é psíquica, ela é física, ela precisa ser motora. Então, quando a criança está brincando no trepa-trepa, ela está subindo, desafiando os limites e a potencialidade do próprio corpo. Quando ela está brincando de dançar, ou de fazer ginástica, ou de imitar, esses movimentos com o corpo, com as mãos, essa coordenação motora grossa, né? Então, com braços e pernas, ela é extremamente essencial para o processo de que esse gesto se torne desenho, esse desenho se torne escrita. Então, a gente não pode pular fases, pular momentos, antecipar, esperar determinadas coisas, que é diferente de você pensar no ambiente letrado. É diferente de você pensar em consciência fonológica, mas é você cortar fases e etapas. Então, é muito importante que a gente tenha um momento do desenhar, que a gente tenha um momento de representar, de relembrar coisas que foram vividas durante o dia ali na nossa aula, para que esse processo seja um consolidador nesse movimento de escrita das nossas crianças. E aí, olha só, um outro termo que ele traz muito interessante é que eu acho que a ideia é fundamental. Quando a gente ouve falar em Vygotsky, a primeira coisa que a gente pensa é na questão da interação, certo? Ele entende que as nossas crianças, os nossos bebês, eles aprendem a partir da interação, a interação com o meio. Então, ele divide esse processo de interação é muito importante a gente pensar a interação que ela precisa sempre de um mediador. Então, o que pode ser um mediador ali da minha relação com o meio? Ele diz, olha, se você vai tomar água, você vai lá, pega um objeto, um instrumento que foi construído pelo ser humano, e você vai utilizar isso para tomar água. Então, esse instrumento que facilita a sua mediação com o meio, ele é um elemento mediador. Um outro exemplo, olha, eu vou pegar uma salada de frutas, ou eu preciso de uma sopa quente, aquela concha, aquele objeto que foi pensado, que foi idealizado para facilitar, né, para instrumentalizar o nosso dia a dia, ele é sempre um facilitador, ele é um mediador da minha relação com o meio. Então, não esqueçam, ele é sempre um elemento mediador, certo? Uma outra forma de que a gente pode ter de mediação é quando a gente tem um adulto, por exemplo. Ele representa algo diferente de si mesmo, mas é também você pensar que ele vai te orientar, ele vai facilitar, ele vai projetar, ele vai te exemplificar numa dinâmica, numa atividade do dia a dia. Então, imaginem vocês aí que atuam ou que têm bebês de 0 a 3 anos, a nossa idade aí da primeiríssima infância, quanto tempo você fica correndo atrás do bebê, da criança pequena,
para que ela não se mate. Então, eu coloquei aqui para vocês um desenho de um dedinho na tomada, mas pode ser aquela hora que ele está subindo e olha para trás e você fala, meu Deus, vai cair dali. Não, não coloca isso, não põe na boca, não põe a ração do cachorro na boca, não pode mexer com fogo, não pode subir na tampa do forno do fogão. Percebem que são elementos mediadores que podem ser ou instrumentos construídos para facilitarem a nossa vida, ou também eles podem ser um adulto que faz o processo de mediação, de relação, de interação e que facilitem o processo de aprendizagem. Então, tudo isso é voltado como um instrumento, um elemento mediador. Quando eu penso no signo, então vamos pensar assim, ó, na letra ou no código de trânsito, ele representa algo diferente do que ele é. Então, quando eu vou lá e penso que a minha mão pode ser uma árvore, eu vou e penso que isso está sendo uma representação, ela é diferente do objeto em si. Quando eu penso num farol no trânsito, num semáforo, o semáforo, quando acende lá a luz verde, eu preciso ter um conhecimento de que o verde signifique o siga, que o amarelo não significa vá mais rápido, não, o amarelo significa, né, atenção, já vai precisar parar. Então, eu penso que aquilo represente algo diferente do que ele seja. A gente vai seguir mais um pouquinho, e se você tiver com dúvida, a gente esclarece com mais exemplos aqui. Então, aqui, o que é que você tem? Não sei se vocês já assistiram aquele documentário que chama Ilha das Flores. Estou aqui tentando lembrar, Ilha das Flores. E o Ilha das Flores, ele traz uma frase muito interessante, que diz que o que nos diferencia dos animais é o polegar opositor e o nosso telencéfalo altamente desenvolvido. Mas aqui, o que o Vygotsky diz para a gente? Que o que nos diferencia dos animais é o processo da gente imaginar objetos, da gente planejar, prever consequências. Caramba, se eu fizer isso, vai me acontecer tal coisa. Se eu fizer isso, pode acontecer outra coisa, né? Então, prever consequências das nossas ações, a gente ter a capacidade de construir a representação mental que substitui o instrumento. Então, quando você pensa, era uma vez uma barata voadora, você vai imaginar. Se você ler uma palavra escrito bola ou bolo de cenoura com cobertura de chocolate bem quentinha, a gente é capaz, inclusive, de relembrar o gosto, mas a gente consegue projetar, a gente não precisa necessariamente daquele objeto, porque a nossa representação mental, ela já substitui esse instrumento que a gente precisa. Então, assim, a partir da nossa experiência, eu não preciso passar por tudo na vida, eu aprendo também com a experiência do outro. Então, quando o outro diz para mim, olha, o fogo queima, não chegue perto, quando eu ver uma fogueira novamente, eu vou falar, poxa vida, isso aqui pode me queimar, isso aqui pode me machucar, é um sinal de alerta. A gente aprende a partir da experiência do outro, né? E trazendo de novo para a nossa vida adulta, nós educadores, a gente é capaz de se realizar no outro, né? A gente olha e fala, poxa, já está falando, já está andando, já está reconhecendo as cores, já está reconhecendo as letras do nome, já consegue reconhecer seus objetos, já sabe o que é o pé direito e esquerdo, já está segurando corretamente no lápis, já sabe a ordem que a escrita é feita, né? E aí, cada pequena conquista, como isso é prazeroso para a gente também, né? Então, todas essas capacidades de processos mentais que ele julga superiores nos diferencia dos animais. Porque um animal, por exemplo, que tenha lá, sei lá, um panda, um macaco, que consiga ter a questão do polegar, agarrar, eles podem segurar uma pedra e bater, pensar em soluções para objetos, mas é a partir do exemplo, da repetição, o olhando, eles não conseguem planejar, imaginar novos instrumentos, trazerem usos novos para as coisas, né? É diferente de uma criança que tem, de repente, à sua frente pouco recurso e que consiga viajar a partir de uma caixa de papelão, ou que consiga pensar, olha, nesse momento, um potinho vazio de iogurte com um
pedaço de tijolo ou uma cerâmica quebrada, eu posso pôr em cima e essa é a mesa da minha boneca. Eu posso pegar esse tecido, embrulhar e vai ser um lindo vestido. Então, esse processo é digno mesmo e é uma excepcionalidade, uma característica nossa humana. Aí, ainda pensando nesses processos psicológicos, ele divide entre o que é interpsíquico e intrapsíquico. Então, o que a gente precisa pensar assim? Tudo que inicialmente precisa da interação com o adulto, aquele primeiro contato, que é aquilo que a gente discutiu no conceito anterior, que eu preciso do adulto mediador para me trazer alguns conceitos, algumas relações. Então, assim, olha, quando é um bebê, eu preciso ver alguma vez na vida um adulto fazendo uso de uma colher para saber qual é o uso social daquele instrumento que facilita a minha relação com o objeto sopa. Se vocês fizerem um exercício bem interessante, vocês que são do fundamental, de repente irem com os estudantes até o Museu Paulista, o famoso Museu do Ipiranga, em São Paulo, e de repente observarem alguns objetos que estavam lá muito presentes no Brasil imperial e que hoje, de repente, não fazem tanto sentido e que eles não sabem para que serve. Então, quando olham uma cerâmica bonita e que a função dela se chamava ser uma cuspideira e ficava em cima da mesa, é muito difícil que alguma criança imagine. Eles chutam cinzeiro, eles chutam um pinico, um balde, um bule, e um objeto de ornamento qualquer, mas não imagina que seja para guardar saliva, para arremessar saliva ali numa mesa de refeição. Então, quando a gente pensa sempre no processo de interpsíquico, o inter vem de relação da criança e do adulto, e sempre nesses momentos, ou que a gente está tentando salvar a vida, ou que a gente está num processo de aprendizagem com intencionalidade pedagógica. Então, quando a gente vai lá e imita um som, olha, o cachorro faz au, 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 e aí depois de determinado momento, sempre quando você perguntar e está interagindo com ela, ela consegue responder, então ela está trabalhando a partir da sua exemplificação, do significado que você traz para aquele objeto, da sua orientação para aquela atividade coletiva, para aquela brincadeira, para aquele jogo, tudo bem? Então esse é um processo interpsíquico. Avançando desse processo, né? Então, depois dessa mediação inicial, esse processo ele passa a ser realizado pela própria criança. Então, ela começa a enxergar, a pensar, a projetar o mundo sozinha. Esse processo sozinho, ele é chamado interno, intrapsíquico. E aí, por isso que é muito importante o processo de interação, porque a partir do inter, você chega até o intra. E aí, gente, pensando numa obra específica dele aí, né, o Pensamento e Linguagem, ele traz o seguinte, que antes da criança desenvolver a linguagem, essa criança já tem a utilização do pensamento. E aí ele tem vários nomes que você vai perceber, que pode aparecer lá na sua questão, lá na Gente, eu tô tão ruim de memória, bens a Deus. Me esqueci a palavra, tá? Quando vai lá o texto antes das suas alternativas. Você vai lá e vai perceber que ele pode estar constando como fase pré-verbal do pensamento, como inteligência primária ou como fase pré-intelectual da linguagem. Tudo isso, quando você percebe, ele está falando da mesma coisa. A criança já utiliza do pensamento antes da palavra. Então, a gente, de novo, pensando nos bebês. Eles choram, eles riem, com a intencionalidade para te manifestar uma necessidade. Olha, tem uma etiqueta me incomodando, tem o meu pé está coçando, ou as minhas costas, eu estou com calor com essa roupa, estou com fome, estou com dor. Então, qualquer tipo de necessidade, esse bebê, né, de 0 a 2 anos, ele vai conseguir tentar manifestar essa necessidade inicial a partir de uma fase anterior, né, à linguagem. E aí, para além disso, ele também consegue pensar em soluções que nos enlouquecem, gente, para determinadas coisas. Então, não sei se vocês já trabalharam em lugares que antigamente, hoje em dia, acho que não tem mais isso em escola,
mas antigamente tinha aquele chiqueirinho que ficava dentro da sala do berçário. Então, eles começam a perceber que agarram aquilo na lateral e que podem ajudá-los a ficar firme ali, com o corpo ereto, olhar o mundo de uma forma diferente ali no alto dos seus meses, mas eles também começam a perceber que se eles chacoalham aquilo, faz um barulho gostoso. E se eles empurrarem com muita força, um chiqueirinho vai ficando perto do outro e eles acham barato. Aí você fica na sala e eles ficam indo para um para perto do outro, dão risada e se jogam para trás. E aí, uma outra coisa, você fala assim: olha, vou deixar alguma foto que eu gosto muito, uma imagem, um presente em cima do rack, porque aqui ele não vai conseguir pegar. E o bendito vai lá, engatinha, segura na gaveta, no vão do rack, fica em pé, pega aquilo e joga no chão. Ou a gente vai lá e percebe que tem uma cadeira e ele quer se sentar, como os adultos, e ele pisa ali na parte intermediária que segura o pé da cadeira, sobe do outro, se vira, vai na parte de trás e senta. Então, ele pensa em soluções iniciais para os problemas, mesmo antes do processo da linguagem em si. Depois, então, quando a gente vai pensando assim, dessa fase primária, ela passa a ser uma linguagem egocêntrica. O que é uma linguagem egocêntrica? Ela existe como uma representação do pensamento. Então, eu penso em alguma coisa e é aquele momento que a gente está falando lá do interpsíquico, depende da minha relação. Então, eu vou saber que determinado objeto tem determinado nome. Se eu estou com fome, se eu falo sim, se eu falo não, ele vai percebendo que essa linguagem egocêntrica, ela vem a partir do meu aprendizado com a relação com o outro, com a minha interação com o outro, e que eu vou somando, né? Vou aumentando o meu repertório no decorrer do tempo. Depois dessa linguagem, ela passa a ser mais madura, ela é chamada linguagem interior. Então, nem tudo que eu penso eu falo. Imagine aí você, se você falasse absolutamente tudo que passa na sua cabeça. Ia dar confusão ou não? É muita coisa, né, gente? Então, quando a gente vai pensando assim, em determinado autor, como a gente está falando aqui hoje do Vygotsky, e a gente já discutiu isso com todos os outros autores que a gente já discutiu aqui no nosso aulão, é importante que vocês pensem, se a gente entende o macro, de onde vem a linha de pensamento, como é que se baseia, em que se constrói, não tem questão que faça vocês errarem. Não se esqueçam, gente, fiquem atentos aos distratores, fiquem atentas às questões que são muito parecidas, aquelas de verdadeiro e falso, vão fazendo com calma, são apenas 3 horas para vocês fazerem tanto a parte dissertativa, quanto a parte objetiva. Então, não se esqueçam, tudo que vocês podem otimizar, vocês vão utilizar na prova. Primeira coisa, abriu a prova, olha o tema da parte dissertativa. Se é lá sobre pensamento e linguagem, se é o processo de adquirir a escrita, se tem a ver com a interação das crianças e bebês, se é o processo de aprendizagem, gente, vai lá e fala assim, poxa, isso dá para usar o Vygotsky. Voltem lá, vi o tema, volto para a parte das alternativas. Quando chegar nas perguntas sobre o Vygotsky, você vai falar, poxa, esse conceito eu consigo utilizar na minha dissertação, e ela vai trazer um embasamento técnico, um embasamento teórico, isso aqui é bom para a minha prova. Não precisa ficar inventando, não precisa tirar dados de onde não tem, mas você pode aproveitar, às vezes, elementos que aparecem nas opções, às vezes, elementos que aparecem na sua questão, podem te ajudar na parte dissertativa, tá bom? Então, assistam essa aula 1, 2, 3, 4, quantas vezes vocês puderem, faltam pouquíssimos dias. E aí, hoje, lá no grupo do WhatsApp, a gente fez uma questão, né? Fizemos ali um questionário rapidinho de quem toparia fazer um aulão presencial com a gente. Então, como bastante gente disse que topa, convido você que está assistindo o nosso vídeo e ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, no dia 22 de fevereiro, então véspera da prova de vocês
Itaquaquecetuba, lá na Câmara Municipal de São Paulo. Para quem não conhece a Câmara, ela fica no Viaduto Jacareí, número 100, fica ao lado do terminal Bandeira de ônibus e ao lado da estação Anhangabaú do metrô. Lá na Câmara Municipal, a gente vai oferecer um intensivão dos aulões presencial para que vocês tirem suas dúvidas, para que a gente fale tudo que a gente consiga falar, relembrar e que para a prova do domingo todo mundo vai estar com a cuca muito fresca, tá bom? Se você gostou, por favor, não deixe de colocar aqui o seu like, seguir o canal do professor Toninho Vespoli, também tem no Instagram, tem no Facebook, e aí também me coloca à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Gente, Movimento Caravana da Educação ajudando todo mundo aí no processo de sonho de efetivação nas redes públicas de São Paulo. Um beijo, até a próxima aula.